O que eu quero pregar aqui hoje é sobre como respeitar o Espírito Santo. Escute bem o que eu vou te dizer. O Espírito Santo é a pessoa mais desrespeitada que existe hoje em dia. E o que eu quero pregar é sobre respeito ao Espírito Santo. Ou, melhor dizendo, não só respeita ao Espírito Santo, como ajude os seus filhos, ensine os seus filhos a respeitarem o Espírito Santo. Eu vou te dar aqui dois textos. O primeiro texto, 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19 e versículo 20. E nós vamos ler alguns textos hoje na Bíblia, bastante textos, então pode, pessoal aí da multimídia aí, desculpa aí gente, que eu vou dar trabalho para vocês hoje, então o mais rápido que vocês conseguirem, tem bastante texto que eu vou usar hoje aqui, tá bom? Os irmãos da célula vão ter um trabalhão aí para anotar um pouco o sermão, pelo menos o sermão da célula vai ser pregado, vocês fazem um apanhado aí, um bem bom, põe no prato aí, faz uma muqueca e prega a mensagem da semana. Faz aí, tá bom? Um baião de dois, a muqueca é lá na Bahia, né? Mas diz que a verdadeira muqueca não é na Bahia, é no Espírito Santo. Ó, tem uns baianos que reinou aí, ó. Se você for no Espírito Santo e falar que lá não é a terra da muqueca, vai dar ruim, gente. Eu vou muito lá, ali a muqueca é muito boa. Da Bahia também é boa, por causa do olhinho de dendê, que não tem igual. Mas a muqueca do Espírito Santo, vou te falar. Mas então você faz aí um baião de dois. Preste muita atenção. 1 de Paulo aos Tessalonicenses 5 e 19. Deixa esse texto, vamos ler o verso 19 e o verso 20. Pode pôr na tela, por gentileza, qual tela que vai aqui o texto? Geralmente é a lateral. O texto começa assim, ó. Não desprezem as profecias. Presta atenção, não apaguem o Espírito Santo, desprezando as profecias. No verso 19 está assim, ó. Não apaguem o Espírito Santo. No verso 20 diz, desprezando, olhe bem a palavra, desprezando as profecias. Preste muita atenção. A palavra apagar aqui, do termo apagar o Espírito Santo, é a palavra grega isbenume, que quer dizer suprimir, abafar ou calar o fogo do Espírito. Presta atenção no texto. Calar o fogo do Espírito. Preste atenção nisso. Você não apaga a pessoa do Espírito, você cala o fogo do Espírito, você suprime o fogo do Espírito. Agora, o que eu gosto aqui nesse texto é a palavra desprezar. Presta atenção no texto. As profecias. Como nós desprezamos o Espírito Santo, como nós desrespeitamos o Espírito Santo. O texto diz que nós desrespeitamos o Espírito Santo, desprezando as profecias. Preste muita atenção, que a palavra profecias está aqui no plural. Mesmo eu lendo, vocês podem deixar na tela o texto, para o povo que está sem Bíblia acompanhar o texto bíblico. Então, preste muita atenção. A palavra profecias aqui no plural é a palavra profeteus. Escute bem. Toda vez que você lê a palavra profecia no singular, está falando do ato e do ofício da pregação. Toda vez que você lê a palavra profecias no plural, está falando de todas as atividades do Espírito Santo. Tudo que o Espírito Santo fizer é chamado na Bíblia de profetismos no plural, ou profeteus, que é a palavra grega aqui mencionado de desprezando as profecias. Qualquer atividade do Espírito Santo é um profeteus dele. Então, desprezar o Espírito Santo, ou menosprezar o Espírito Santo, ou não respeitar o Espírito Santo, é não respeitar seus profetismos no plural. Mas por que
nós insistimos tanto com esses profetismos? Nós temos muitos profetismos na Bíblia, e o principal deles são os dons espirituais. O apóstolo São Paulo, preste muita atenção, pegou os dons do Espírito e separou esses dons do Espírito em 3 categorias. Veja, são 9 dons, 5 ministérios e 8 operações. Vamos lá de novo: 9 dons, 5 ministérios e 8 operações. Operações é o meio pelo qual, a maneira pelo qual esses dons trabalham. Isso é chamado de operações do Espírito. Os dons do Espírito trabalham por meio das 8 maneiras, 8 operações espirituais. São 9 dons, 8 maneiras do Espírito Santo trabalhar e 5 ministérios. Vou falar dos ministérios e dos dons. São 5 ministérios que todos já conhecem: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Os 9 dons, para ficar mais fácil de entender, vamos pegar esses 9 dons e vamos colocar eles em 3 caixinhas. Cada caixinha contém 3 dons. 3 caixinhas vezes 3 dá quanto? 9. Então vamos pegar uma caixinha e colocar o nome nessa caixinha de dons de poder. Vamos pegar uma outra caixinha e colocar o nome dessa caixinha de dons no plural, de revelação. E vamos pegar uma outra caixinha e vamos colocar o nome nessa caixinha de dons de elocução. Agora presta atenção, são 3 caixinhas, cada caixinha contém 3 dons. Cada caixinha é uma categoria que o apóstolo São Paulo chamou de dons. Os dons de poder são 3 dons. Está dentro de uma caixinha. Vamos abrir essa caixinha. O que nós temos ali? Dom de cura, operação de milagres e dom de cura, dom de operação de milagres e dom da fé. Fé, cura e milagres. Como é que é? De novo. Está na primeira caixinha, chamado dons de poder. Na segunda caixinha nós temos 3 dons: discernimento de espírito, palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Como é que é? Agora estou te ensinando a decorar os 9 dons. Na terceira caixinha nós temos os dons de elocução. Abrimos ela, o que nós temos ali? Agora veja, são dons relacionados à fala, elocução, todos os dons ligados à fala. O que é que nós temos ali? Falar em línguas, interpretação de línguas e palavra de conhecimento. E profecia. Falar em línguas, interpretação de línguas e profecias. Como é que é? Agora preste muita atenção numa coisa que talvez você não percebeu. De todos os 9 dons, tem um que só serve para uma coisa: juiz. Existe um dom entre os 9 dons que só serve para julgar os outros. Ele não serve a não ser para julgar. Esse é um dom de juiz. Qual é o nome desse dom? Alguém falou: discernimento de espírito. O discernimento de espírito, ele é um pêndulo. Imagine que você tem um pêndulo. Embaixo desse pêndulo você põe todos os 8 dons, e esse pêndulo é o que julga os outros dons. Sem o discernimento de espírito, você não vai saber o que é um dom vindo de Deus de verdade. Foi através do discernimento de espírito que o apóstolo São Paulo percebeu que aquela dita mulher não estava tendo uma revelação, ela estava tendo um adivinhamento, ou seja, aquela bajulação que ele estava tendo não vinha de Deus, vinha da carne, de uma mulher feiticeira, e ele repreende essa mulher pelo elogio. Mas como que ele percebeu? Porque diz a Bíblia, ele discerniu o espírito da mulher. O discernimento de espírito é um dom que serve apenas para julgar a profecia, para julgar os outros dons. Ele é um pêndulo, ele é um dom julgador. Ele julga todos os demais dons. Quando nós falamos de dons, nós estamos falando sobre o fato
de desprezar as profecias. Quando eu falo de dons, eu gosto muito de começar a usar os dons proféticos. E dentro dos dons proféticos nós temos ali palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, falar em línguas, interpretação de línguas e profecia. Esses são os dons proféticos da Bíblia Sagrada. Por que esses dons são necessários para a igreja hoje em dia? Preste muita atenção. Gente, quando eu falar a você por que eu não abro mão do fale em línguas, fale desesperado, seja competitivo espiritualmente. Segura aí, não vem ninguém à frente ainda não, deixa eu concluir, antes que aconteça o que aconteceu de manhã. Daqui um pouquinho você vem doidão, tá bom? Mas segura só um pouquinho. De manhã vieram tudo à vez, não deu para eu concluir, agora eu vou concluir aqui, tá bom? Por que eu fico falando sobre as pessoas serem competitivas espiritualmente? Porque os dons proféticos, eles necessitam dessa competitividade no reino espiritual. Quando nós falamos os dons, nós temos o coração dos dons proféticos. Qual é o coração dos dons? Qual é o coração? Se não gosta do pregador é só falar. Eu não sei quem apareceu aqui. Se aparecer de novo, leva microfonada assim. Quando eu falo dos dons proféticos, eu já fui alertado antes de pregar para ficar com o microfone assim. Antes de pregar eu já fui alertado. Vou me comportar direitinho agora. Quando eu falo dos dons proféticos, eu estou falando exatamente desses dons aí, ó. Falar em línguas, interpretação de línguas, profecias. Por que esses dons são essenciais numa igreja? Deixe-me tentar te explicar com bastante clareza e fundamentos bíblicos. O pessoal aí da multimídia aí vai me ajudar aí, por gentileza, com os textos bíblicos. Vamos analisar o dia de Pentecoste inicialmente. Atos capítulo 2, versículo 3. Atos no capítulo 2 e no versículo 3. Para você entender o que eu estou falando, muita atenção. Pare para pensar comigo. Observe o seguinte. No dia de Pentecoste, nós temos o apóstolo Pedro pregando as maravilhas de Deus. Em Atos capítulo 2, versículo 3, fala que pousou sobre a cabeça de cada um deles línguas de fogo. Repita comigo, línguas de fogo. E diz o texto que eles começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes dava. Continuando o texto de Atos no capítulo 2. E à medida que eles iam falando, as pessoas de todas as nações ali reunidas, que falavam em outros idiomas, começaram a entender o que aqueles apóstolos falavam na sua língua materna. Detalhes sobre o que aconteceu no Pentecoste. Não foi falado um idioma, mas foi ouvido idiomas. O que foi falado ali, de acordo com Atos capítulo 2, versículo 3, foi línguas de fogo, conforme o Espírito Santo lhes concediam. Falaram línguas de fogo, mas foi interpretado idiomas. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Vamos parar para pensar numa coisa interessante. Haviam ali naquele dia 17 nações incluídas. 17 países estão registrados em Atos 2. Quantos países? 11 idiomas. Quantos idiomas? Como que Pedro pregou um só idioma? Presta atenção. Pedro, orando em línguas, pregou as maravilhas de Deus, e eu vou te mostrar isso na Bíblia. E 17 nações entenderam, cada um no seu idioma materno. E detalhe, Pedro pregou em uma língua, em um único idioma, e foi interpretado, traduzido em 17 idiomas, 17 nações e 11 idiomas,
cada um entendeu na sua língua materna as maravilhas de Deus através da boca do apóstolo Pedro. E 5.000 pessoas, sem entender nada da língua que Pedro pregava, se converteram. Como que isso aconteceu? A pergunta que você tem que se fazer é: quem foi o intérprete dessa língua? Ninguém levantou para interpretar, gente. Como que 5.000 pessoas se converteram de todas as nações? A Bíblia não diz que foi 5.000 judeus que se converteram. A Bíblia diz que foram 5.000 pessoas de todas as nações que se converteram. Quem interpretou as mensagens de Pedro? E o que interpretou? Eles mesmos disseram: como nós os ouvimos falar na nossa língua materna, as maravilhas de Deus. A oração em línguas, para uns ela interpreta uma coisa, para outros interpreta outra coisa, mas uma coisa foi fato: ali no Pentecoste, para aquela multidão que aceitaram Jesus, o que foi interpretado foi as maravilhas de Deus. Tem duas coisas na oração em línguas que você tem que prestar muita atenção. Primeiro texto, maravilhas de Deus. Segundo texto, 1 Coríntios 14, versículo 2: quem ora em línguas não ora aos homens, mas a Deus, porque ninguém o entende, pois em espírito ora em mistérios. Em espírito ora em mistérios. Então pega a palavra maravilhas de Deus e a palavra mistérios e põe dentro dessa palavra desses dons proféticos. Não existe avivamento sem os profetismos, sem os dons proféticos de Deus. Para que eles servem? Preste muita atenção no que eu estou lhe dizendo. Um dos pontos mais importantes da oração em línguas, escuta, o que você tem que se perguntar é: o que sai da minha boca quando eu estou usando os dons proféticos? Bom, o próprio texto já diz, você precisa entender em primeiro lugar, que quando você ora em línguas, não é você que está orando. Não é uma oração da carne, não é oração de entendimento, não é uma oração sequer humana. Em Romanos capítulo 8, no versículo 26 diz: porque o próprio Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. E fraqueza de quê? Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito ora por nós. Aí temos ali a palavra, com gemidos difíceis de ser expressos por meio de palavra. A palavra ali de Romanos 8, 26, de gemidos inexprimíveis, é a mesma palavra para a língua estranha dita por Paulo em 1 Coríntios. Diz o texto que olha, para você entender o que eu estou lhe dizendo, a oração em língua, presta atenção, não é uma oração humana, não é uma oração sua. Quando você ora em línguas, você não está orando. Oração em línguas é literalmente uma oração do Espírito Santo, é uma intercessão do Espírito Santo. Toda vez que você ora em língua, é o Espírito Santo que está orando. Por isso que você não entende, diz a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14: pois quem ora em uma língua, não ora aos homens, ora a Deus. A mente fica infrutífera, mas o Espírito entende muito bem o que está sendo falado. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14. Então o que eu oro em línguas quando eu oro em línguas? Algumas coisas acontecem em um ambiente profético, que eu gosto de chamar de ambiente de glória, quando eu oro em línguas. Primeiro, o que eu oro em línguas quando eu oro em línguas? Você deve entender que a oração em línguas é uma oração espiritual. E não é só uma oração espiritual por eu ser espiritual. Ela é uma oração do Espírito Santo. Romanos 8, 26 diz que quando eu oro, o Espírito que ora por mim, intercede por mim com essas palavras inexprimíveis.
A oração em línguas é uma palavra ineligível, é uma palavra sem entendimento, a mente fica infrutífera. Por quê? Porque ela não é uma oração do homem, ela não é uma oração carnal, ela é uma oração do Espírito. Em espírito ora em mistério. Então a pergunta que você tem que se fazer é: o que eu oro quando eu oro em línguas? A minha ideia aqui nessa noite é ajudar você que não ora em línguas a orar em línguas. E por que eu uso o termo ajudar você a orar em línguas? Vou te explicar por quê. Na minha experiência, já há 25 anos viajando todo o Brasil e mais de 70 países pregando o Evangelho, eu percebi que 99% das pessoas que dizem que não oram em línguas, que vêm falar comigo, 99% dessas pessoas oram em línguas sem saber. Por quê? Todas as pessoas que vêm falar comigo dizendo que não oram em línguas, eu conversando com elas, eu falo assim: por que você acha que você não ora em línguas? A maioria tem algumas questões. Elas dizem: pastor, porque quando eu vou orar em línguas eu fico pensando, não ore assim, isso é repeteco. Toda vez que vier na sua cabeça palavras como não ore, você que está imitando alguém, é do diabo. Quem é que sai ganhando com a não oração em línguas? Já vou te explicar. Se vem na sua cabeça timidez, isso é repetição, não fale isso aí todo mundo, você está repetindo o que o outro está falando, é do diabo. Então o que você tem que fazer quando vem essas palavras na sua cabeça? Orar em línguas. « 99% dos crentes oram em línguas. Esses dias eu fui, é tão engraçado isso, eu estava com um pastor que não gostava de orar em línguas. Ele até cria, não, eu creio, mas não acho que é para todo mundo. Aí eu conversando com ele, dobrei os braços, falei assim: tá, então, e ele falando, eu, que mais? Disse no camarim, e aí? Não, um dia eu vou orar em língua. Um dia, vem aqui pastor, me dá um abraço. Ele falou: quê? Falei: dá um abraço, rapaz. O que é dar um abraço? Pai, quando ele me abraçou, eu apertei ele e falei assim: Espírito Santo, faz ele passar uma vergonha agora. Daquela bem grande, dele falar aquela língua estranha dos anos 60. Sabe qual é a língua estranha dos anos 60? Endecovas, endenévias. Vocês viram que tem gente que ora endecovas, endenévias aí. E eu dei aquela apertada e dei aquela endecovas, endenévias. A hora que eu apertei ele, o irmão deu 2 minutos, o cara estava em lágrimas, orando em línguas. Essa semana, há 3 semanas atrás, John Maxwell estava tomado pelo poder do Espírito, porque ele há mais de 30 anos orava por orar em línguas. E agora ele descobriu: eu já orava em línguas e não sabia. Tem gente que é tímido, não ora em línguas na igreja. Então eu ensinei para eles: vai em casa, põe um fundo musical bem baixinho e começa. Hoje de manhã chegou um irmão e falou assim: pastor, eu queria orar em língua para você ouvir, para saber que tipo de língua eu estou falando. Aí ele é verdade, hoje de manhã. Aí ele chegou em mim: só pode ouvir minha língua estranha? Segurou assim, eu falei: pode falar. E ele começou a orar. Eu estou tentando entender. Eu falei assim: irmão, a sua língua é estranha. Em primeiro lugar, você está orando uma língua estranha. Em segundo lugar, você está orando uma língua estranha oriental. Mas não se preocupe, eu já orei uma língua estranha oriental. Esses dias, um dia de madrugada, minha esposa estava me ouvindo orar de madrugada. Ela acordou de manhã e chamou meu filho. Meu filho falou assim: pai, o senhor estava orando em chinês. Eu falei: você é bobo, rapaz, você é besta. Ele falou: não, pai, a mãe me chamou, o senhor estava orando em chinês. Eu falei: como é que você sabe que era chinês? Porque era uma coisa do tipo
Aí teve outro dia que ele falou: pai, o senhor estava orando em aramaico, em hebraico. Falei: como, pai, você está maluco? Em árabe. Eu estou orando a minha língua estranha, normal. Recanta lá, baixo, orocalama. Ele falou: mas pai, todo dia que eu estou vendo você orar, parece que o senhor está orando um idioma diferente. Falei: rapaz, está te interpretando o idioma. Isso acontece. Quando você ora em línguas, a primeira coisa que Deus interpreta é o idioma. Muita gente interpreta muitas coisas, mas na cabeça de alguns é interpretado um idioma. Vou te dar um exemplo, preste muita atenção. No dia de Pentecoste, aquilo era um dia de evangelização, 5.000 almas se converteram. Sem esse dom não haveria aquele tanto de conversão e o evangelho não teria sido pregado. Imagina você, 12 apóstolos ignorantes, que male falavam o idioma materno deles. Como que eles iriam pregar para o resto do mundo? Só ali tinha 17 nações, se não tivesse o dom de variedade de línguas. Quem ensinou aquela raça de ignorantes, que não tinha estudo, a pregar em outros idiomas? Diz a Bíblia: quando você estiver diante das pessoas, não se preocupe com o que você deve dizer, eu coloco as palavras. Agora, como o Espírito Santo faz isso? Você tem que entender que toda vez que você orar em línguas, é o Espírito Santo colocando palavras. Pode parecer estranhos para alguns, mas na cabeça de quem ouve é interpretado de várias maneiras. Pode ter um segredo do coração, pode ser uma enfermidade, pode ser até uma pregação, pode ser uma palavra de conhecimento, pode ser uma palavra de sabedoria, pode ser uma cura, pode ser um milagre, pode ser até uma pregação ou até um idioma. Estava pregando uma outra igreja, a esposa do pastor disse: eu não caio. Meu marido te trouxe aqui porque você é avivalista, você é chegado no manto, no reteté, você é chegado no endecova, você é chegado, gosta dos pulinhos, mas eu não caio. Eu falei: você é o quê? Eu não caio. Eu falei assim: segura na minha mão, jura para mim que você não cai. Ela falou assim: eu não caio. Você vai ver. Eu falei assim: ó, minha filha, até o último dia você vai estar igual uma abelhinha em cima desse púlpito. Capaz, irmão, quando é o último dia, ela estava assim, ó. Parecia uma abelhinha e pulava para lá, pulava para cá. Ela não caía, ela fez pior, ela pagou o maior mico da vida. Eu já vivi essa fase, irmão, de querer controlar, de querer segurar o poder do Espírito. Isso é uma besteira, é a pior coisa que tem. Passa a vergonha, a vergonha, a vergonha. Eu me lembro que eu era jovem, estava terminando o primeiro ano de faculdade teológica, casado. Fomos num culto de avivamento com um pastor de uma determinada igreja norte-americana, um pastor internacional, e o pastor cheio, pensa aquele pastor cheio do fogo. Onde ele colocava a mão, pô, puf, caía. Irmão, cair não sai, é bom demais. Te falar um negócio: quando você cai, você levanta cheio do Espírito. Você cai sem dom, levanta com dom. Você cai doente, levanta curado. Você cai desanimado, levanta animado. Eu vou te falar, é uma coisa sobrenatural. É bom uma caidinha de vez em quando, levanta, que é uma maravilha, meu irmão. Quando eu olho o povo, levanta cheio do fogo. Todo mundo levanta com alguma coisa que o Espírito Santo deu para ele. Os irmãos estão doidinhos para cair aqui, né? Segura aí, irmão, daqui um pouquinho você cai um pouquinho, não tem problema não. Mas dá uma controlada aí, porque eu preciso pregar. Calma, irmão, fica quieta aí, fica quieta. Se vir o primeiro, não segura os outros. Você segura aí, se vier aqui eu vou dar um bicudão assim. Aí volta para o lugar rapidinho. Segura aí. Ela foi a da manhã? Você foi a culpada.
Pronto, eu estava tentando descobrir quem foi o primeiro. Eu? Agora a culpa é minha. Olha só. Mas aguenta, daqui um pouco chega a hora de você. E ela quer de novo tacar fogo no parquinho. Todo mundo, né, irmão? Não, a senhora não pode não, não. Vigia, irmã. Segura aí. Aí eu estava no culto aí, o camarada lá pregando, cheio da unção e cheio do fogo. Daqui um pouco eu olhei para minha esposa, primeiro ano de seminário, eu falei assim: para que essa gritaria toda? Deus não é surdo? Parece um terneiro desmamado. Para quê? Que é isso? E eu comecei a criticar o pregador. Daqui um pouco o pregador olhou para mim e disse: ei, você, vem aqui, lá no fundo. Eu olhei assim. Você, vem aqui. Ah, tá bom, eu vou. E eu fui fundo. Quando eu cheguei perto de 1 metro, eu caí. Não lembro de mais nada. Daqui um pouco eu volto em mim. Primeira coisa que eu disse para minha esposa: só me diga uma coisa, lembra, por favor, me prometa que eu não estava endemoniado. A única preocupação que eu queria ter na minha vida era se eu estava endemoniado ou não. Ela falou: não, endemoniado você não estava. Então eu estava o quê? Olha nas filmagens. Aí eu fui pedir o pastor uma cópia das filmagens. Irmão, que mico. Tinha 2 me segurando assim. E eu levantava e estava... Gente, que vergonha. Mas veja, nunca mais eu esqueci. Uma das coisas que me é revelado quando eu oro em línguas, quando eu me deixo levar, irmão, se você vai por águas rasas, você vai onde você quer, mas se você vai em águas profundas, é o rio que te leva. Você precisa entender que no reino espiritual você tem que ser competitivo. Eu estou segurando os gatilhos aqui, senão o povo não segura e eu não continuo a mensagem. Glória, irmão. Uma das coisas que eu recebo na interpretação, Deus interpretando idiomas, eu contei aqui da outra vez, vou repetir isso de novo, porque o Espírito Santo interpreta a oração em línguas também como idiomas. Eu vou repetir isso. Eu estava pregando no Peru no ano passado. Antes de vir aqui eu vim do Peru, e eu estava lá numa conferência de avivamento muito grande. Vou repetir isso que eu repeti no ano passado. Uma menina de 4 anos de idade saiu do meio do povo, parou do meu lado e começou a orar em línguas. E eu fiquei esperando ali alguém subir e interpretar. E ela orando em línguas, eu esperando alguém interpretar. De repente, veio um russo enorme e parou do meu lado. Veio a esposa dele, peruana, e disse o seguinte: eu quero te dizer que o meu marido está vindo à frente porque ele quer aceitar Jesus. Eu disse para ele em espanhol: você quer aceitar Jesus? Ele disse: ele não fala em espanhol. Então comecei a falar inglês e ela disse: ele também não fala inglês. Falei: uai, então. Mas ele entendeu que eu preguei. Ela disse: nada. Mas então como que ele quer aceitar Jesus? Porque essa menina com 4 anos de idade está interpretando para ele em russo. Você quer ver um outro fato que acontece nos dons de profecias ou os profetismos do Espírito, quando nós respeitamos o Espírito Santo? Outra coisa, interpretando como se fosse um idioma, que isso também acontece quando nós oramos em línguas. Lá na igreja que eu sou pastor, eu tenho o costume de orar em línguas, e eu oro 3 minutos, eu falo: oro em línguas por 3 minutos, e o povo fica orando em línguas. Eu estava orando em línguas. De repente eu fui pregar em Miami. Quando eu estive pregando aqui, eu tinha acabado de chegar de Miami. Agora eu me lembrei, tinha acabado de chegar de Miami, naquela conferência, e aconteceu algumas coisas ali em Miami. Uma delas foi o seguinte: uma criança estava no colo da mãe, dormindo, aparentando ali uns 3 a 4 anos de idade,
E daqui um pouco a criança acordou, orando em línguas. Uma criança estava dormindo e acordou do nada orando em línguas. Ali em Miami, não era uma igreja brasileira, era uma igreja de irmãos latinos. A mãe começou a gritar desesperadamente. Ora, eu também ficaria assustado se a minha filha estivesse no meu colo com 4 anos e acordasse orando em línguas. Mas a mãe estava descontrolada. Então eu desci para saber o que estava acontecendo. Ela disse: minha criança não falava, era uma criança autista e agora estava orando em línguas. Sabe, nós estávamos pregando na igreja do pastor Silas Malafaia há 2 meses atrás. O culto começou 7 horas da noite e terminou 6 horas da manhã. Olha, irmão, eu tomei um Red Bull ali agora, irmão. Estou a fim de terminar esse culto 1 da manhã aqui hoje. Não, irmão, é brincadeira, é brincadeira. Dormi agora à tarde. Tô virado no girai agora. Tô pendurado aqui, tô quase pregando de ponta cabeça já. Nem foi o Red Bull, foi um Monster desse tamanho aqui, né? Completei minha carga horária de sono. Então deu já mais de 8, deu 9. Tinha dormido 6, agora completei a carga horária, estou zerado. Eu acho que de manhã o Espírito Santo falou assim: ó, vou descer já de uma vez, para você não cansar tanto. Agora deixa comigo e vaza. Olha, ele já desceu, falou assim: não precisa falar mais nada, você está cansado, deixa comigo, eu estou descansado. Foi mais ou menos assim que aconteceu de manhã. Eu falava assim: e agora, o que eu faço? Ele falava: nada, deixa comigo. Mas você sabe que nesse evento que aconteceu lá em Miami, aconteceu um outro fato. No final do culto, veio um pastor. Esse pastor é das Filipinas, ele se chama Cris. Ele veio com toda a sua equipe pastoral. Olha que coisa sobrenatural. Ele chegou, ele não fala em português, male fala inglês. Ele chegou, olhou para mim e disse assim: pronto, pastor Hernani, eu estou aqui. Eu olhei para a cara dele e falei assim: estou vendo. Então, eu estou aqui. Falei: então, eu estou vendo. Pois é, eu estou aqui. Eu olhei: sim, meu irmão, eu estou entendendo. Pois é, pastor, eu estou aqui, pode falar. Falei: ô meu querido, deixa eu te perguntar, falando com ele em inglês assim: por que você está dizendo eu estou aqui? Falei: não, porque o senhor me disse num vídeo. Eu estava assistindo lá do meu país um vídeo seu e o senhor dizia: Cris, vai a Miami falar com o pastor Hernani. Eu falei: Vé Maria, macho, como assim? Falei: agora lascou de vez. Me mostra o vídeo aí. Ele abriu o vídeo, um pedacinho do vídeo, tem menos de 1 minuto, eu orando em línguas. Ele falou assim: está aqui, pastor, o senhor está falando o meu nome e falando para eu vir com a minha equipe em Miami. Eu vim lá de longe, do outro lado do planeta. O senhor falou: vai a Miami. Eu falei assim: olha, irmão, eu queria muito acreditar nisso aqui, mas eu não estou falando Cris vai a Miami. Tá sim. Minha esposa também entendeu. Falou ou não falou, amor? A esposa falou assim: tá falando Cris vai a Miami. Chamou os pastores, equipe de pastores dele, tudo estava com ele. É a maior igreja nas Filipinas. A equipe de pastores inteira estava com ele. Toda a igreja dele e ele me viram, entenderam, falando no idioma deles. Só que eu estava apenas orando em línguas. Eu orava em línguas, minha igreja entendia em línguas. Todo mundo não estava entendendo que eu estava orando em línguas. Nem eu estava sendo interpretado para mim. Mas na cabeça daquele irmão filipino que me ouviu, estava pregando no idioma deles. Eu estava no Japão agora no mês de janeiro. Chegou um rapaz ateu, completamente ateu. Lá só tem ateu. Então eu fui pregar no Japão. De noite era igreja brasileira, de dia era só japoneses. E no meio dos japoneses, boa parte eram ateus.
De repente chegou um rapaz ateu, eu estou orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. O rapaz se levantou do meio, veio à frente em lágrimas e disse: eu sei que você não ora no meu idioma, mas eu sei que você está falando. Vem à frente fulano de tal, vem à frente fulano de tal. Você está me chamando pelo nome, mandando eu vir à frente entregar minha vida a Jesus. Esse pastor Cris foi lá à frente. Agora nós estamos indo nas Filipinas no mês de março. Eslovênia, Japão e Filipinas. A cruzada nas Filipinas tem uma expectativa para mais de 1 milhão de pessoas. Todo o país está envolvido na cruzada nas Filipinas. Esse irmão organizava e realizava as cruzadas do evangelista Bonk na Ásia. O evangelista Bonk morreu. Agora o Espírito Santo falou com ele que era para ele me usar agora nessas agendas em toda a Ásia. Eu estava apenas orando em línguas. Então uma coisa você precisa entender: você não tem que ter medo de orar em línguas. Quando você ora em línguas, o Espírito Santo é intérprete. Tem que orar e tem que orar alto. Segunda coisa que o Espírito Santo interpreta quando você ora em línguas, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 25. Os segredos dos corações serão revelados, serão expostos. Assim adorarão a Deus dizendo: verdadeiramente Deus está entre nós. Segunda coisa que acontece quando eu oro em línguas: os segredos dos corações são revelados. Olha para mim, quem pode discernir seus próprios corações? Quem pode revelar os segredos dos corações? Só Deus que tudo vê. Só Deus que sonda os corações e conhece o segredo de cada coração. Para você entender o que eu estava dizendo, agora nós temos aqui o texto. Aconteceu um milagre. Vamos aplaudir os irmãos da multimídia. Isso aqui é para testar o pregador, os seus conhecimentos bíblicos. Você está falando direitinho os textos bíblicos. Bom, já testou bastante o pregador, agora vamos ler 1 Coríntios 14, 25. E lhes revelará os segredos dos corações, e assim eles se prostrarão com o rosto em terra e adorará a Deus, exclamando: Deus está realmente entre nós. Agora preste atenção: o que você ora quando você ora em línguas? Primeira coisa, Deus pode interpretar essa língua como um idioma, como uma pregação, como uma palavra de conhecimento para alguém. Não necessariamente Ele vai levantar alguém para interpretar. Ele mesmo pode interpretar, como aconteceu no Peru, como aconteceu no Japão. Eu estava no voo da Emirates. Uma mulher chegou turca. E deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. O meu inglês é caipira. É horrível. Irmão, eu já aprendi que o segredo para falar em outras línguas não é bem falar, é ser entendido. Se me entendeu, já está bom. Se o pastor Eibe me ouve falar isso, ele fica doido. Mas já falei: pastor Eibe, para um goiano, falar em português já é um avanço. O senhor tem que dar um desconto para mim, pastor. Eu sou caipira. E aí entrou dentro do avião uma mulher, sentou do meu lado. Olhei para ela e veio a voz do senhor assim: prega para ela. Eu falei: agora lascou. Eu estou sozinho dentro de um voo árabe. A mulher é turca. Eu olhei para ela: do speak, clique, 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 clique. Clique, clique, clique. Do speak. Mal falei do speak, ela: no.
Tipo assim, não quero. No. Spanish, no. Falei, português. A mulher provavelmente falava um desses idiomas, mas não queria falar. Falei, e agora? O que é que eu faço? Ela ou fala ou não quer falar inglês, ou fala ou não quer falar em espanhol. É uma mulher turca. Eu não falo em turco. O Senhor me mandou pregar. Falei, você lembra quando o texto diz, quando for falar, não se preocupe com as palavras. Eu coloco as palavras. Ô irmão, esses dias um pastor me parou no aeroporto e disse, Hernani, você tem 25 anos de ministério, você está nesse negócio ainda de orar em língua, velho. Esquece isso aí, cara, vai para o lado mais culto. Eu falei, rapaz, você acha que eu nasci de uma parteira espiritual? Rapaz, eu nasci foi do monte, meu irmão. Eu sou pregador, é do reteté, do rebleblé, do endecovas, do ramanaias. Sei por que você está me tomando, rapaz. Eu sou é do manto, rapaz. Eu sou é, vem como labareda de fogo. Vem como labareda de fogo. Você acha que eu sou é doido, rapaz? Olha para minha cara, rapaz. Você está pensando o quê, meu amigo? Eu sou é do penteca mesmo. Tem igrejas que falam, pastor, a gente gosta tanto de você, mas você é pentecostal demais para vir aqui. Falei, isso é um elogio. Eu não tomo isso como uma crítica, eu tomo que elogio. Quando o cara vem e fala, você é pentecostal demais, eu estufo o peito de pombo assim, ó. Ah, mas tem que tomar cuidado com os exageros. Desde a época do Paulo tinha os exageros. Paulo organizou os exageros. Ele pregava contra os exageros, mas nunca proibiu. Ele diz, não proibais, organiza. Agora é a hora, agora sim, mas não proíba. Avivamento nunca parou para exagero, sempre foi controle. Por isso que a minha mensagem é, aprenda a respeitar o Espírito Santo, aprenda a respeitar os profetismos, não desprezem as profecias, não despreze os dons, não despreze os dons proféticos, não despreze orar em línguas, fale em línguas, fale em línguas, fale em línguas, profetize em línguas, seja cheio do fogo, deixa fogo sair da sua boca, porque quando você fala, é fogo de Deus que está saindo da sua boca, é fogo, é fogo, é língua de fogo, é língua de fogo. Mas você pode ficar aí, ai, não é língua, é repeteco, estou imitando, é o diabo que põe isso na sua cabeça, meu irmão. Abra a boca e fala. Pode falar à vontade, para um Deus interpreta uma coisa, para outro outra coisa, levanta um interpreta, ou ele mesmo interpreta pessoalmente para um que está do lado. Hoje mesmo teve um irmão que foi orar em língua comigo, estou te falando, um mandarim. Ele começou a orar, irmão, eu prego na Ásia. Falou, pastor, qual é a língua que eu estou orando? Falei, primeiro é estranha. O irmão chegou e falou assim, pastor, o senhor pode me dizer qual língua que eu oro? Falei, ora aí para eu ver. Aí ele começou. Falei, primeiro é estranho, segundo é uma língua oriental. Você está falando uma língua muito difícil, irmão, para a minha compreensão. Mas uma das coisas muito importantes quando o Senhor revela é os segredos dos corações. Estava meu filho e eu dentro do voo de Brasília a Curitiba. Olha isso. De repente entrou dentro do voo um grupo de aproximadamente uns 15. A hora que ele entrou,
O Espírito Santo me mostrou até o nome da pessoa, gente, tudo. E eu olhei para o Jean e falei assim: Jean, o Espírito Santo me revelou a vida daquela pessoa ali inteirinha, até o nome. O Jean falou: o que é que o senhor pensa em fazer, pai? Eu falei: eu vou pregar. Ele falou: aqui, pai? Eu falei: aqui. Ele vazou de perto de mim. Como diz lá no Goiás, picou a mula. Me deixou sozinho. Falei: ô, piá infeliz. Deixou eu sozinho. Falei: a hora que o avião decolar eu vou pregar. E eu sou desse jeito, irmão. Se parou do meu lado, como aconteceu no voo da Emirates, olhei para aquela mulher, fui pregar para ela, comecei a orar em língua, e a mulher, e eu pregando em língua, a mulher em 1 minuto e meio aceitou Jesus. Eu não sei o que ela entendeu, eu sei que ela aceitou Jesus. Minha correntinha que eu ganhei de Dia dos Pais, a outra que eu ganhei de Dia dos Namorados, estou tudo sem ela. Cheguei agora da Europa, em Madrid. O Gran Via é o maior casa de show de Madrid. No dia de jogo de Barcelona e Real Madrid, havia uma fila, está lá no meu Instagram, alguns devem ter visto, uma fila que cortava caminho de gente tentando entrar no Gran Via para a reunião de avivamento. 60% do público era ateu, 60% aceitaram Jesus. Em Madrid. Aí eu fui pregar em Roterdã e também em Bruxelas. Nenhuma das igrejas são de públicos brasileiros. Todas as igrejas nativas. Sabe o que aconteceu? O número de muçulmanos que aceitaram Jesus foi surreal. E uns deles eu arrancava minha correntinha e pus no pescoço deles e disse: isso aqui é para você nunca mais esquecer que Jesus veio na sua vida através de mim. Dei uma correntinha, o outro eu fui dando outra correntinha. Isso aqui é para você nunca mais esquecer que Jesus veio na sua vida. O outro foi o relógio, e fui dando relógio, fui dando correntinha para muçulmano, dentro de aeroporto. Eu chegava dentro do aeroporto, o Espírito Santo falou assim: prega para ele. Eu falei: eu vou pregar mesmo. E que língua? Prega na língua que você quiser, eu interpreto do jeito que eu quiser. Dentro do voo da Latam, a hora que entrou aquele número de travestis e o voo decolou, a pessoa que estava do meu lado, sentou do meu lado, dormiu. Falei: ufa, você pregar, dormiu. Falou: não, você vai acordar ele. Falei: eita, nós. Irmão, vou te falar, você já viu um cara extravagante, doido? Aqui, sou doidinho. Eu prego onde tem que pregar, eu falo onde tem que falar. Eu lá agora na Europa preguei de frente à mesquita, colete à prova de bala dos mais pesados, balístico. Eu fui para frente da mesquita, eu entrei dentro de uma para pregar, meu filho. Eu tenho filmado, entrei, foi dentro de uma, rapaz. Cara doido, maluco. Eu entrei, ainda filmei, falei: vou mostrar aqui para vocês onde eu estou. Agora eu vou pregar para eles. Pode acontecer de eu levar uma coça aqui, mas vai ser uma coça bem dada. Ainda vou sair rindo. Irmão, quando você está tomado do fogo de Deus, nada mais mexe com você. E aí, a pessoa dormiu, o avião decolou. Quando ele entrou em fase de cruzeiro, eu li incomodado. E agora? Agora acorda ele. Como? Pelo nome. Que nome? O nome dele. Falei: eita, me revelou até o nome. Fui no braço da pessoa e disse: Nicole. Era um homem. Nicole. O nome que ele deu a si mesmo. A pessoa olhou assim para mim e falou assim: te conheço? Falei: não, mas eu te conheço. Quem é você? Eu falei: sou tipo Chico Xavier, assim, ó.
eu queria falar com a pessoa. A única maneira dela me ouvir é falando isso. Isso foi da maneira que ela falou. Eu gosto de Chico Xavier, pode falar então. Falei, tá, então vou falar igual o Chico Xavier. Você sabe que o Chico Xavier previa e revelava o segredo das pessoas? Ele sabia, pois é, mais ou menos assim. Falei, 1 Coríntios 14, verso 25 diz: por que Deus revela os segredos dos corações? Para fazer a pessoa crer que é Deus falando com elas. E assim, eu não sou Chico Xavier coisa nenhuma, eu sou um servo de Deus. Ela falou assim: e o que você tem para me falar? Falei, eu tenho para te dizer o seguinte: você foi estuprado 3 vezes, pelo pai, pelo tio e pelo vô. E você é desviado da igreja, você ia na igreja, você cantava na igreja, você decepcionou porque os 3 eram crentes. Estou mentindo? Não. Deu 1 minuto e 35 segundos, porque o espertalhão do meu filho estava lá atrás filmando tudo. Em 1 minuto e 35 segundos, aquela pessoa estava com a mão no coração, entregando a sua alma e sua vida a Jesus, confessando Jesus como único e suficiente Salvador da sua alma. Meu irmão, aprenda a respeitar o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo estiver no ambiente, não tente controlá-lo. Sabe o que acontece quando você tenta controlar o Espírito Santo? Você fica cansado. Mas em terceiro lugar, o que você ora em línguas quando você ora em línguas? Põe para mim na tela. Agora tem a tela. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, por gentileza. Já virou cornetagem. Olha, meus amados irmãos, eu não tenho nada a ver com isso. Essa brincadeira já virou os irmãos. Preste muita atenção. Esses dias eu recebi um questionamento. A pessoa chegou em mim e disse assim: é claro que você já percebeu que nós vamos ministrar aqui hoje batismo com o Espírito Santo. A minha mensagem é sobre isso, então você já percebeu isso. E a continuação da mensagem de amanhã fica para terça. A mensagem de manhã. A gente tem que aprender a obedecer à voz do Espírito. A hora que eu subi aqui, eu estava com a mensagem da manhã, tanto que eu dei para o pastor Samuel. A hora que eu subi, o Espírito Santo falou assim: prega batismo com o Espírito Santo. E aí, meu filho, a última vez que eu teimei, caiu o iPad, quebrou o iPad, foi caro, desobediência. Então não estou a fim de desobedecer de novo. Pastor, se o senhor me provar na Bíblia um apóstolo, um profeta orando em línguas, eu cedo, eu provo. Versículo 18 desse capítulo, por favor. Você vai entender que o capítulo 14 inteiro é o apóstolo São Paulo falando sobre oração em línguas. Presta atenção e vamos por etapas. Versículo 18: dou graças a Deus por falar em línguas mais que todos vocês. Agora olha para mim. Alguns irmãos tradicionais pegam esse texto e dizem que o falar em línguas ali, Paulo está falando de idiomas, que ele falava em vários idiomas. Meu irmão, em nenhum momento do capítulo Paulo usa o termo idioma. O capítulo inteiro é sobre falar em língua estranha, falar em língua de mistério, língua que só Deus entende, língua que não fala aos homens. Vamos ver isso? Quando Paulo diz que fala em línguas mais que todos, que língua que ele fala mais que todos? É evidente que Paulo falava em muitas línguas. É claro que Paulo falava muitos idiomas. Ele era romano, ele era grego, ele era judeu. Então, pelo menos, Paulo falava uns 4 idiomas. Mas esse texto aqui não está falando de idiomas. Você quer ver? Vamos começar por 2 textos. Verso 2, o versículo 2. Qual língua Paulo falava mais que todos? Pois quem fala em língua não fala aos homens. Opa!
Quem fala em espanhol fala aos homens. Quem fala inglês fala aos homens. Qual língua Paulo falava mais que os outros? Uma língua que não fala aos homens. Continua. Qual língua que Paulo fala mais que os outros? Uma língua que só fala a Deus. Está ali, ó, mais a Deus. Qual língua Paulo fala mais que os outros? Uma língua que ninguém entende. Quem fala inglês entende. Quem fala em português entende. Quem fala em espanhol entende. Mas quem fala em língua, nem quem fala em língua entende. E eu quero te explicar por que nem você entende quando você fala em línguas. Qual é o mistério de ninguém entender quando fala em línguas? Você já vai aprender isso. Qual é a língua que Paulo falava mais que os outros? Uma língua que ninguém entende. Qual é a língua que Paulo falava mais que os outros? Em espírito fala em mistérios. Já te disse, oração em língua não é a oração de quem fala, é uma oração do Espírito. Quando você está falando em línguas, é você que está falando em línguas? Quem está falando em línguas? É o Espírito Santo. E eu já vou te mostrar isso. Gente, orar em línguas é uma maravilha. Você deve orar em línguas o dia todo. Não precisa ser alto, não precisa ser... Você pode... Está trabalhando, está orando em línguas. Está dirigindo, está orando em línguas. Oração em línguas promove ministérios de milagres. Oração em línguas promove vida de milagres. Oração em línguas gera sabedoria para fazer negócios. Oração em línguas, deixa eu te falar, presta atenção. Falar com Deus muda a sua maneira de falar com o próximo. Não, eu vou dizer de novo. Alguém pegou essa chave lá em cima, ó. Mas eu vou repetir para te dar a segunda chance. Falar com Deus muda a sua maneira de falar com o próximo. Orar em línguas muda o jeito de você tratar a esposa. Orar em línguas muda o jeito de você tratar dinheiro. Orar em línguas muda o jeito de você tratar os filhos, lhe dá sabedoria. A oração em línguas constrói em você todos os dons proféticos do Espírito. É a coisa mais poderosa que existe. Quando você está orando em línguas, o seu Espírito está construindo na sua carne a vida de Cristo. Não, eu vou dizer de novo. Quando você ora em línguas, o Espírito está interagindo com o Espírito Santo e construindo na sua carne a pessoa de Cristo. Você deve insistir com esse dom. Verso 14 do capítulo 14, verso 14 do 1 Coríntios de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 14. Esse é o terceiro ponto mais importante. Vamos ler em voz alta, vai lá. Então não é você que está orando, é o seu? O seu? Então não é uma oração comum, não é uma oração normal, não é uma oração da carne, não é uma oração do entendimento. O que é? Pois se eu oro em uma língua, meu espírito ora, mas a carne, a mente, fica infrutífera. Ou seja, a mente não entende e não vai entender. Agora, por quê? Verso 2. Terceiro ponto, o que você ora em línguas quando você ora em línguas? Verso 2. De fato ninguém entende, pois em espírito fala em... Então a pergunta que você tem que fazer é: qual é o mistério que eu oro quando oro em línguas? Opa! Que start, não? Pastor, que mistério é esse? Qual é o mistério que eu oro quando oro em línguas? Porque a Bíblia já diz que quando eu oro em línguas eu posso revelar segredos do coração.
A pessoa, eu posso não estar entendendo o que eu estou falando, mas alguém entender um segredo do coração. Eu também posso falar um idioma desconhecido. O Espírito Santo pode revelar muita coisa através da língua. Por isso que esse dom é essencial numa igreja viva, num culto. O que deve ter num culto? Já se fez essa pergunta? Põe o verso 26, por favor, desse capítulo. Um culto. Olha o verso 26, lê em voz alta, vai lá. Continua. Opa! O que é que Paulo está falando? Olha, é essencial que o culto tenha oração em línguas. Não sou eu que estou dizendo não, gente. Quando vocês reunirem no culto, tem que ter palavra, tem que ter louvor, tem que ter línguas, tem que ter interpretação, tem que ter. Um culto bíblico, ele tem que ter os profetismos, ele tem que ter as atividades espirituais. A primeira coisa que eu disse quando cheguei aqui, pastor Sandro, a igreja está numa atmosfera espiritual sobrenatural. Eu estou vendo aqui, se você olha daqui, ó, com os olhos espirituais, eu vejo um monte de gente com língua de fogo sobre a cabeça deles. É isso aí, meu irmão, pode pegar fogo aí. Aí, ó, você solta o start e já começa a voar. Vai só. Tão. Eu já disse que eu subi aqui com 2 galões de gasolina. Eu quero é fogo no parquinho, irmão. Agora você deve se perguntar: qual língua, qual mistério eu falo quando falo em línguas? Porque uma das coisas que nós falamos quando oramos em línguas é falamos em mistério. Então a palavra que deve pegar ali é mistério. Qual é o mistério? Quem quer saber? Só terça-feira agora. Vai ter que vir terça-feira e aguentar até terça-feira para aprender. Terça-feira. Qual é o mistério que eu estou falando quando eu oro em línguas? Nós vamos saber disso agora. Existe um mistério que eu oro quando oro em línguas. Gente, eu gastei só 15 anos orando a Deus, perguntando que mistério era esse. E eu andava, eu falei: Senhor, eu estou inconformado, o Senhor vai me dizer qual é o mistério ou não vai? Ele falou assim: está aí na Bíblia, não é um mistério, está na Bíblia, é só você ler que você vai achar ali. Vamos ler agora? Romanos capítulo 8, versículo 26, quando o apóstolo São Paulo vai falar da oração no Espírito, ele vai mencionar a palavra inexprimível de novo, que é o mesmo termo para língua estranha. Palavra difícil de ser expresso por meio de palavras. Vamos ler, ó. Da mesma forma. E da onde vem a nossa fraqueza? Pois não sabemos como orar. Opa! Então o que o Espírito Santo faz? Você não sabe orar o quê? Orar todo mundo sabe, gente. Falou que é crente, sabe, mas está falando de um outro tipo de oração. Orar no Espírito. Não sabemos como orar no Espírito, mas o próprio Espírito ora. O que é oração em línguas? O próprio Espírito ora. O que é oração em línguas? O que é oração em línguas? Não, mas vamos falar isso mais alto. O que é oração em línguas? E o que oração em línguas é? Gemidos inexprimíveis. Toda vez que eu oro em línguas, pousa sobre a minha cabeça a labareda de fogo. Já vou te mostrar isso. Agora, qual é o mistério? Primeira coisa que você aprendeu quando eu oro em línguas, é o próprio Espírito orando. É o próprio Espírito orando. Agora, o que eu oro? Qual o mistério que eu oro quando oro em línguas? Verso 27. 27. Vamos ler em voz alta, de Romanos capítulo 8, verso 27.
Leia, vai lá. Dá uma pausa. Você não sabe a intenção do Espírito. O diabo não sabe a intenção do Espírito. E é importante que você e o diabo não saibam. Porque tem dois sabotadores da vontade de Deus para a sua vida. O primeiro é você. O segundo é o diabo. Por isso que Deus não conta o seu futuro. Porque senão você sabota. Você conta para o diabo. Quando é que você conta para o diabo o seu futuro? Quando você conta para os outros. Então Deus não te revela processo. Jesus disse, vamos passar para o outro lado do rio. Em nenhum momento ele disse, mas no meio vai ter uma tempestade. Ele só disse, vamos chegar do outro lado. Mas ele poderia dizer, vai ter uma tempestade no meio. Em nenhum momento Deus contou o processo para Moisés de 40 anos em Midian. Deus não revela futuro para ninguém. Processo, por quê? Para você não se sabotar, para o diabo não te sabotar. Oração em língua é sabotagem ao diabo e a você. Sabe por que nós oramos em línguas? Para que não haja sabotagem à vontade de Deus na minha vida. Olha o resto do texto. Qual é o mistério Qual é o mistério que eu oro quando oro em línguas? Vai lá. E aquele que sonda os corações sabe a intenção do Espírito, porque o Espírito ora pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Opa! Se oração em línguas é oração do Espírito, o que o Espírito Santo está orando na minha boca quando ele está orando? O quê? Toda vez que você orar em línguas, você está orando o seu futuro, da sua casa, da sua família. Você está orando o mistério da vontade de Deus para a sua vida. Agora você está doidinho para ficar alguns minutos aí orando em língua, né? Eu sei como que é. Como é que é? Deixa eu ouvir sua língua aí. Deixa eu ouvir o outro aí, não ouvindo só dois. Desse jeitinho. Falei que eu subi com uns galão de gasolina aqui, ó. Ô Sandro, essa igreja está meio avivadinha pro meu gosto, viu, Sandro? Aqui o povo está virado no gravetinho pegando fogo. Rapaz, deve ser muito bom pastorear um povo avivado assim, hein? E deve ser muito bom congregar numa igreja avivada assim, irmão. Tem lugar que é um verdadeiro cemitério de tão frio. Mas deixa eu te explicar uma coisa aqui. E aqui eu vou terminar com isso. Põe para mim na tela Atos 2, versículo 3. Por que essa língua é chamada de língua de fogo? Os irmãos do louvor podem subir. Por favor. Atos 2, versículo 3, presta atenção nisso.
e viram que parecia línguas de fogo. Existe um negócio com Deus na Bíblia sobre o fogo. Em nenhum momento o diabo é representado por fogo na Bíblia. Não existe sequer um texto na Bíblia que usa Satanás como exemplo de fogo. Esse fogo é sempre mostrado fazendo uma menção ao Senhor. Por isso que a Bíblia diz que quando Ele vier, Ele lhes batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo de fogo é o revestimento de poder. Batismo de fogo é a capacitação e a distribuição de dons. Muita gente veio hoje à frente correndo, quer a unção, quer a unção, quer a unção. Pois é, a unção você recebe através do fogo. E aí onde entra aquilo que eu chamei pela manhã de competitividade. Aí eu faço uma pergunta a você, presta atenção. De acordo com a Bíblia Sagrada, escute bem o que eu vou te dizer. Foram muitas vezes que Deus se revelou ao seu povo usando a figura do fogo. Em Êxodo 3, versículo 2, ele apareceu a Moisés no Horebe numa chama de fogo. Êxodo 13, 22, tem um relato do Senhor conduzindo o povo por 40 anos, nas noites escuras e tenebrosas, através de uma coluna de fogo. Em Êxodo 19, 18, vemos Deus descendo no Sinai com fogo. Em Êxodo 24 e 17, notamos que o aspecto do Senhor era como fogo. Daniel 4, 12, Deus falou com Moisés no meio do fogo. 1 Reis 18, 38, o Senhor respondeu com fogo à oração de Elias. Crônicas 21, 26, Deus respondeu à oração de Davi com fogo. Levítico 6, 9, no altar do tabernáculo o fogo era mantido continuadamente e não se apagava. Crônicas 7, 1, diz que desceu fogo do céu quando Salomão acabou de orar consagrando o templo ao Senhor. Segundo Reis 2:11, Elias foi trasladado ao céu por carros de fogo e cavalos de fogo. Segundo Reis 6:17, Eliseu mais tarde foi protegido dos exércitos sírios por cavalos e carros de fogo. Isaías 64, do 1 ao 6, Isaías orou para que Deus fendesse os céus, descesse e se manifestasse quando o fogo inflama gravetos. Por isso você ouve aquele barulho. A oração em línguas faz barulho de graveto pegando fogo. Esse foi o barulho no dia de Pentecostes que deixou o povo ensurdecedor, um barulho muito alto. A língua estranha era tão alto que chamou a atenção de todos à sua volta. Em Atos 2, versículo 3, as línguas eram de fogo. Nós temos em toda a Bíblia Deus se revelando através do fogo. O fogo é uma demonstração física da glória de Deus. A Bíblia Sagrada ainda diz, presta atenção, em Hebreus 12, 29, o nosso Deus é fogo. Em Hebreus 1:7, seus ministros são ministros labaredas de fogo. Você sabia que quando o diabo olha para você, ele só vê uma tocha de fogo caminhando e andando? Em Daniel 7:9 diz que o trono de Deus é fogo. Em Jeremias 23, 29, a palavra de Deus é fogo. Em Cantares 8, versículo 6, o amor de Deus é fogo. Ainda no Novo Testamento, Mateus 3 e 11, Jesus batiza com fogo. Atos 2 e 13, o Espírito Santo desceu no Pentecostes com línguas de fogo. Agora olha o que eu vou te dizer aqui, presta atenção. Aprenda a respeitar o Espírito Santo. Eu disse, pastor Sandro, agora à tarde, sabe o que tem nessa igreja que eu fico apaixonado, Sandro? Que aqui você respeita o Espírito Santo. Essa igreja respeita o Espírito Santo. Eu sinto uma reverência, um respeito pelo Espírito Santo aqui. Jeremias, põe na tela para mim, Jeremias capítulo 20, versículo 9. Presta atenção nesse texto. Tem um problema muito sério de você controlar ou tentar controlar quando o fogo do Espírito vem sobre você. Você já ouviu esse texto? Vamos ler em voz alta, vai lá. Mas se eu digo,
não mencionarei, nem falarei mais o seu nome. É como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto, tentando contê-lo e já não posso mais. Olha o que Jeremias está falando. Toda vez que esse fogo arde dentro de mim e eu tento controlá-lo, isso me deixa cansado. Os 2 discípulos no caminho de Emaús diziam: queimava o nosso coração enquanto ele falava. Existe uma coisa, em Romanos 5:5 diz que o amor pelo Senhor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então o seu coração começa a disparar, e fica incontrolável essa sensação. Não controla. Você vai ficando só cansado. Você tem que deixar queimar, queimar, queimar. E a exaustão. Nunca, jamais controle ou tente controlar o mover profético do Espírito. Você está desprezando, desrespeitando o Espírito Santo.